Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Bom, vamos continuar nossa lição. Estamos trabalhando a lição 8, falando sobre o cumprimento do plano de salvação. Já vimos os judeus, a conversão dos judeus no dia de Pentecostes, e agora nós vamos falar ou trabalhar com a conversão do eunuco, né? Você tem uma tabela na sua apostila, se você a tem em mãos, né? Você tem uma tabela lá, onde nós temos os textos e as conversões, para você ver que em todas elas há uma unidade no cumprimento, né? Tá bom? E, enfim, só para você notar aí que aquilo que foi apresentado no final tem num formato reduzido na sua apostila. Atos capítulo 8, do 26 ao 40. Vamos ler? Atos capítulo 8, do 26 ao 40. Deixa eu só ver se está gravando. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Verso 26. Só para dar o contexto, né? Filipe, ele está na cidade de Samaria. Ele está pregando o reino de Deus e Jesus Cristo. Multidões estão se convertendo, homens e mulheres, né? Muita gente está se convertendo. E Deus vai tirar Filipe de um momento da pregação onde está tendo sucesso muito grande, para ele pregar, imagina, para uma pessoa. Que coisa, não é? Isso mostra o valor de uma só alma. E aqui vale uma boa reflexão, tá bom? Vamos lá. 8:26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes
as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Que leitura boa essa daqui. Mas gostaria muito que você e eu meditássemos na importância que Deus dá a uma só alma. Se o eunuco ele vivesse em nossa época e ele fosse ensinado por um religioso de nossa época, pastor, qualquer coisa desse tipo, e ele dissesse: olhe, aqui há água, o que me impede que eu seja batizado? Aí, uma das coisas que ele ouviria: mude primeiro a sua vida e depois venha. Outra coisa que ele poderia ter ouvido: só vai ter batismo em dezembro. Enfim, ele poderia ter ouvido um monte de coisa, se ele vivesse no século 21. Mas ele viveu quando o evangelho ainda está sendo pregado em sua simplicidade, em sua pureza. E agora nós estamos lendo a história e nós podemos reproduzir essa história, seguindo a orientação divina. Tá bom? Então tem algumas perguntas aí para você e eu meditarmos. Como Deus trabalhou na conversão do eunuco? Bom, eunuco aqui não é o nome da pessoa, tá bom? É um nome estranho, né? Se fosse também. Como é seu nome? Eunuco. Não, não é o nome dele. Eunuco aqui é uma pessoa, um homem castrado, tá bom? Aí você fala: nossa, que tortura, especialmente para os homens, não é? Mas, na verdade, o eunuco é um homem, que, nesse caso específico, ele se submeteu à castração para não se envolver com a rainha ou as mulheres do rei, não é? Na antiguidade, os reis são polígamos, não é? Tem muitas mulheres. E ele geralmente coloca um homem para cuidar do harém, porém esse homem precisa se submeter à castração, tá bom? Mas ao que ganha muito dinheiro. Esse eunuco aqui, ele tem posses. E para ter uma cópia do livro de Isaías, precisa ter recurso, não é todo mundo que tem não, tá bom? Então, só para você entender o contexto. Mas ele era superintendente da rainha da Etiópia. Olha que um cargo muito, muito bom. Porém, ele era incapaz de gerar filhos por conta dessa situação a qual ele se submeteu. A Escritura, Jesus fala de 3 tipos de eunucos. Não sei se você já ouviu. Mas isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do 10 ao 12. Jesus vai dizer que alguns nasceram eunuco, quer dizer, com a incapacidade de gerar filhos, tá bom? Outros se fizeram eunucos pelo reino de Deus, ou seja, isso tem a ver com celibato. Mas veja bem, é uma decisão pessoal, não imposta. Se alguém decidiu não casar ou não ter filhos
por decisão própria, né? Ele é fértil, ele é capaz de gerar filho, mas ele decidiu, a única razão pertinente na Bíblia é pelo reino de Deus, tá bom? Então isso está em Mateus 19, 10 a 12. E o outro tipo de eunuco é feito pelos homens, Jesus vai dizer, que é o caso desse que a gente está aqui agora. Esse eunuco foi feito pelos homens, né? Ele não nasceu eunuco e ele não se fez eunuco voluntariamente. Ele foi feito pelos homens, né? Porque o eunuco que é feito voluntariamente, ele ainda é capaz de ter filhos, mas ele decidiu viver para o reino de Deus. Deu para entender as três possibilidades? É só para você entender o que é um eunuco. Bom, agora voltamos à pergunta. Como Deus trabalhou na conversão deste homem, deste eunuco, não é? Nós podemos ver, nos versículos 26 e 29, que Deus enviou Filipe para pregar a mensagem ao eunuco. Deus não falou com o homem de Etiópia e não explicou nada para ele. Ele simplesmente enviou um homem com uma mensagem. Então, o que isso nos ensina? Que Deus não vai vir direto para falar com ninguém, não. E que Deus não vai mandar anjo pregar para ninguém. Um anjo trabalhou aqui, mas veja bem, trabalhou dizendo para Filipe, olha, vai lá que tem alguém lá precisando. Tá bom? Nós sabemos que o papel dos anjos hoje é muito limitado. Deus continua trabalhando a nosso favor, mas não vai aparecer anjo aqui de novo. Pelo menos é o que diz Gálatas 1:8, que nós já lemos. Se um anjo vir aqui, nós já sabemos o que devemos fazer. Mas na ocasião, isso foi necessário, porque ainda nós não tínhamos a Bíblia completa, tá bom? Nós não tínhamos, então houve essa necessidade. Mas se você notou, Filipe, ele vai ser enviado com uma mensagem, tá bom? Qual era o profeta que o eunuco estava lendo, não é? Muito objetivo aqui. Segundo o versículo 28, diz que ele estava lendo o profeta Isaías. Depois de ler os versos, né, os versículos 32 e 33, nós notamos que esta leitura é uma profecia sobre Jesus, que está em Isaías 53, versos 7 e 8. Mas vale a pena você ler o texto completo de Isaías, que começa no capítulo 52, verso 13, e vai até 53, verso 12. Então, é o trecho completo dessa profecia, tá? Só para você saber, tá bom? Então, o que vai acontecer? Filipe, ele senta com o eunuco e começa a fazer o quê? A explicar o texto de Isaías. Você está vendo que tem algumas pessoas, como nós, eu precisei um dia que alguém me explicasse o evangelho, porque eu não sabia. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia. Mas aí alguém sentou comigo e explicou o evangelho. É importante frisar que a nossa explicação não deve ultrapassar o que está escrito. Tá bom? A gente precisa de alguém que nos ajude, mas tomara Deus que esse alguém não ultrapasse o que está escrito. Porque muitos religiosos, eles estão explicando a palavra, porém ultrapassando o que está escrito. E como que alguém ultrapassa hoje? Bom, no plano de salvação de Deus, que nós já aprendemos, nós vimos que é necessário crer, se arrepender, confessar, batizar
perseverar. Mas hoje o que se diz? Quem aceita Jesus no coração? Eu. Faça uma oração e você vai receber o perdão dos seus pecados. Então, isso não tem na Escritura. Para o pecador não arrependido, não é? A oração para o perdão dos pecados, ela pode ser feita para o cristão. Se eu pequei, eu já fui batizado, eu pequei e eu estou arrependido, eu posso orar a Deus pedindo perdão. Isso está em sintonia com o texto de 1 João que nós lemos lá no começo. E também com Tiago 5:16. Tá bom? Enfim, só para você entender essa questão. Agora, é necessário explicar muitas vezes. E Filipe, então, ele começa a explicar. Agora, cite pelo menos 2 ensinamentos que Filipe incluiu no seu estudo com o eunuco. Quais são os 2 ensinamentos essenciais que nós vemos logo de imediato? Que agora, talvez, a nossa leitura rápida que fazemos da Escritura, a gente nem percebe, porque acredito que você já deve ter lido esse trecho, não é? Mas, o primeiro ensino que ele deu, lendo Isaías 53, ele anunciou Jesus. Ele anunciou Jesus. Aí você fala, nossa, mas que coisa simples. Pois é, o evangelho é muito simples. Nós precisamos pregar Jesus. Essa pregação está perdida em nossa época. Hoje a pregação é, pare de sofrer. Vem aqui e você vai prosperar. Os seus problemas vão... Não é essa pregação. Nós temos que pregar Jesus. Vamos lá, então. Ele anunciou Jesus e o verso 36, o versículo 36 diz que o eunuco queria ser batizado, não é? Olha que interessante. O que isso significa? Que o ensino sobre o evangelho inclui o ensino sobre batismo. Não há como você falar das boas novas de Jesus sem falar da necessidade do batismo em nome de Jesus. Tá bom? Agora, o que se deve fazer antes do batismo? O que se deve fazer? Segundo o versículo 37, a pessoa precisa crer. Nossa, mas é muito simples, não é? Pois é muito simples mesmo. Tem que ser assim, não é? Enfim, é necessário crer. Agora, Filipe falou, você pode se crer de todo o coração. Não é uma crença parcial. Não é uma crença que diz, eu acho que não precisa disso, não precisa daquilo. Nada disso. É uma crença que envolve uma entrega total. Total. Tá ok? Agora, qual foi a forma de batismo? Eu acho que eu pulei algo aí. Bom, tem uma pergunta aí, uma outra pergunta que não está na lição. Eu estou avançando aí, mas não está na lição. Eu acho que eu não sei por que eu não coloquei aí. Mas coloque aí. O eunuco, ele precisava crer, mas ele precisava fazer o quê? Um pouquinho antes do batismo. Ele precisou fazer o quê? Tem que crer e ter disposição para confessar a sua fé. E ele confessou, isso, Cristiano, isso mesmo, tá bom? Isso mesmo. E ele confessou Jesus como o Filho de Deus. Isso é importante, gente, apesar da simplicidade, é importante. Para quê? Para que a gente saiba quem é que vai estar dominando a nossa vida a partir daquele momento. O eu deve morrer,
para que nossa vida ela seja controlada pelo Senhor, pelo Filho de Deus, tá bom? Agora, qual foi a forma de batismo usada na conversão do eunuco? Qual foi a forma de batismo? Bom, o texto diz que, o versículo 38 e 39 diz que ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. E os dois saíram da água. Entendemos que o batismo foi realizado por imersão. Por motivo muito simples. Não precisava de toda a explicação, mas muito simples. A palavra batismo já significa isso. Então seria suficiente. Para quem aceita a escritura, já sabe, vai em frente, tranquilo. Mas tem algumas pessoas que vão dizer assim, não tinha água naquela região, então ele foi batizado por aspersão. Mas aí eu pergunto, por que desceram a água, o texto diz, e saíram da água? Será que foi da água da garrafinha que ele tinha lá na carroça dele? É óbvio, né? É óbvio que não. E se o batismo é por aspersão, para que sair da carroça se tem água na carroça? Para que entrar na água para colocar a aguinha na cabeça? Não faz o menor sentido. Batismo é por imersão. Por quê? Porque ele simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Tá bom? Então, só para a gente realmente entender isso. Agora, quanto tempo levou para o eunuco tomar a decisão de ser batizado? E quanto tempo levou para ele ser batizado? Percebeu? Quanto tempo? Isso mesmo. Cristiane, isso mesmo. Quanto tempo? Ele foi batizado no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. Veja bem, nós não vamos batizar alguém que não tenha entendimento. Por isso que é necessário ensinar antes. Deu para entender isso? Ensina antes, a pessoa entendeu? Batiza logo em seguida. Na mesma hora, isso mesmo, Kate. No mesmo dia, Giovana, isso mesmo. Tá bom? Aí alguém fala assim, mas se a pessoa não estiver sendo sincera, se ela abandonar logo em seguida. Gente, a responsabilidade dada a nós é de ensinar. Se você não ensinar o plano completo, você é responsável. Mas se você ensinou, a pessoa aceitou e no outro dia abandonou, a responsabilidade é dela. Agora, se você ensinar pela metade, se você dizer, olha, você precisa batizar, mas nem falar para ela qual é o propósito do batismo. Qual é a condição dela perante Deus? Está entendendo? Não falar para ela que é necessário morrer, nascer de novo, enfim. Você deve estar entendendo, tá bom? Aí você é responsável. Você está sendo negligente ao ensino. Agora, se você ensinou e a pessoa abandonou, isso é responsabilidade dela. Tá bom? É responsabilidade dela. Bom, tem um caso na Escritura que isso aconteceu, né? Tem um caso que a gente pode até abordar ele num momento aí oportuno em que aconteceu isso. Como o eunuco se sentiu depois de ser batizado? Há sempre uma pergunta assim no meio. As pessoas perguntam, olha, você já foi batizado? Não, olha, eu ainda não senti. Sentir o quê? O que você quer sentir antes do batismo, gente? E o que é que você sente depois do batismo? Eu não senti ainda.
Batismo não é isso. Batismo é entendimento da sua necessidade de salvação. E o entendimento vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem de Cristo. Se ouvir Cristo, certamente. Isso mesmo, Giovana, Kate, na tradução da Giovana diz jubiloso, maravilha. Alegria, Gisele, alegria. Isso mesmo. Agora, vocês poderiam me dizer por que alegria? Por que alegria? Vamos ver se a gente consegue pegar. Por que alegria? Esse é o sentimento. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Vamos ver lá. Opa, porque agora é um novo homem. Ótimo, Gisele. Que mais? Que mais? Um novo homem, uma nova mulher, né? Uma nova criatura. Isso. Falamos junto. Isso. A Cristiane colocou, esse aqui é muito bom, hein? Porque seus pecados foram perdoados. Excelente, muito bom. Porque agora tinha com ele o aleluia, glória a Deus. Agora ele tem o dom do Espírito. Ai, que beleza. É isso mesmo, Giovana. Gisele, você gostaria de fazer uma pergunta? Pode abrir seu microfone, tá? Se for o caso. Segundo Coríntios 5,17, não lembrarei mais dos seus pecados. Segundo Coríntios 5,17 não diz isso, tá? Segundo Coríntios 5,17, ele vai dizer assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Onde diz que Deus não vai lembrar dos nossos pecados, é Hebreus 8,12, tá bom? Hebreus 8,12, ok? É só para a gente citar as fontes, tá bom? É só para isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios 5,17. Deus não lembrará mais dos nossos pecados. Hebreus 8,12. Tá ok? Obrigado pela observação. Tranquilo? Maravilha, gente. Que bom. Eu gostei muito dessa participação, viu? Tomara a Deus que você entenda e avalie o que você fez, para ver se está dentro da Escritura, tá bom? Esse é o foco. Vamos para mais uma? Vamos lá. A conversão do eunuco, só resumindo, houve a crença. Ó, o Gaspar, o filho do Gaspar, filho Gaspar, Deus abençoe. Deus abençoe, grande. Então, a crença faz parte do plano. O arrependimento, você deve ter percebido isso. A confissão é evidente. O batismo é mais do que evidente. E a perseverança, o texto diz, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Sabe, gente, que nós temos na história da igreja notícias, isso é história. Quem já estudou a história da igreja, ou tem livros que falem sobre o assunto, eu tenho, tá bom? Você descobre que o evangelho chegou na África. Aí a gente pergunta, mas quem será que levou, né? Olha aí, eu acredito que foi o eunuco. Ele era da Etiópia, tá bom? E de lá se espalhou para outras regiões da África, não é? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 3 da nossa lição e quero incentivar você a assistir à próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao
Senhor.